Talvez você já tenha ouvido falar que posicionar um site para alugar é uma tarefa relativamente simples em termos técnicos de SEO. Mas quais são as estratégias e técnicas que eu preciso utilizar para conseguir fazer com que um site chegue na primeira página e eu consiga alugar esse site e ter um rendimento mensal? No vídeo de hoje a gente vai ver quais são os recursos técnicos, como deve ser a estrutura técnica de um site para que ele chegue na primeira página do Google nesses moldes. Meu nome é Bruno Medeiros e você está no maior canal de SEO do Brasil. Aqui você encontra mais de 300 vídeos, todos eles com o objetivo único e exclusivo de fazer o seu site chegar na primeira página do Google. Bom, desde a primeira vez que eu falei sobre o modelo de Rank and Rent, que é aluguel de sites, isso tornou um assunto muito popular aqui dentro do nosso canal. Sempre existem pessoas me perguntando como é que funciona, pedindo para eu dar mais detalhes desse modelo. Esse modelo é um modelo que te permite ter uma renda passiva de forma muito rápida, muito fácil e muito simples de ser aplicada, na qual não exige muito conhecimento técnico em SEO por conta da baixa competitividade nas palavras nas quais estes sites competem. Então hoje a gente vai ver como é que funciona uma estrutura de um site desse tipo, um site de aluguel para você poder alugar e render com esse site todos os meses. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente poder dar uma olhada numa ferramenta que se chama Wireframe. O Wireframe é o nome do tipo de ferramenta, né? Nesse caso, eu estou utilizando uma aqui online, mas o Wireframe é meio que um rascunho, e é exatamente isso que a gente vai fazer. Antes disso, deixa eu te mostrar aqui, caso você não saiba, vou te mostrar um exemplo aqui de como é que funciona um aluguel de site. Nesse caso aqui que eu tô te mostrando, eu posicionei esse site que é para aluguel de PC Gamer. Então nós criamos esse projeto aqui de aluguel de PC Gamer, aluguel de notebooks aqui, é o nome do site e ele se encontra na primeira página gerando leads, pessoas interessadas em alugar computadores para eventos, enfim. Então aqui a página está posicionada de serviço. Então os leads entram nesse site aqui e vão diretamente para o cliente. E esse cliente paga uma mensalidade, paga um aluguel para poder ter esses leads que vão diretamente para ele. Ainda que eu não ofereça esse serviço, eu passo esse serviço para outra pessoa, tá? Então esse é um modelo de uma forma geral. Agora o que a gente vai ver aqui é a estrutura necessária, a estrutura técnica que é necessária para que a gente consiga posicionar esse site. Primeiramente, vamos dividir o SEO em 3 etapas. O primeiro são as otimizações on-page. O que são otimizações on-page? Otimizações que são feitas dentro do conteúdo do site. Então, são otimizações de título, otimizações de conteúdo, imagens, vídeos, todos os elementos que são inseridos dentro do site. Coisa que nós não vamos fazer nesse vídeo. A gente vai ver somente a parte estrutural, tá? Então, on-page é todo o conteúdo. A segunda parte é a parte de link building, que é o SEO off-page, que são as coisas externas desse site, que é a reputação, a autoridade e confiança que esse site tem perante o Google. Também não vamos falar nesse vídeo, que o nosso foco é focar somente na terceira etapa, que é o SEO técnico, onde a gente vai ver toda a estrutura técnica que é necessária para fazer com que o site chegue na primeira página. Então vamos lá, o que a gente vai precisar de fazer? A estrutura desse site ela é muito simples. A gente vai precisar de ter exatamente dessa forma. Na parte de cima desse site, nós precisamos de ter um menu. A gente tem um menu aqui no topo, tá? Esse menu, ele é muito importante, porque dentro desse menu, dentro dessa linha aqui, nós vamos inserir todos os botões que vão levar o nosso usuário para as páginas de dentro do site. Então aqui a gente vai ter home, a gente vai ter sobre, a gente vai ter contato e serviços, tá? Então, é muito importante que nós tenhamos estes itens, porque esses itens são necessários para o posicionamento. Então, hoje em dia, não é possível mais posicionar um site no qual ele não tem autoridade. E as páginas de sobre, a página de contato, faz com que o Google consiga entender que esse é um site real, que é um site verdadeiro, um site que existe, que não existe nenhum tipo de golpe aqui por trás, beleza? Então, aqui a gente sempre vai ter um menu. Abaixo do menu, nós vamos ter um slide com uma call to action. Tá? Um slide com uma call to action. O que é um slide? Slides são imagens que vão estar passando aqui, ou uma imagem fixa, não tem problema. O que a gente precisa de ter como se fosse um banner, no qual esse banner nós vamos colocar aqui as informações desse serviço, beleza? E aqui nós precisaremos de ter uma call to action, um botão. Deixa eu só achar um botão aqui, beleza?
Então essa aqui é a primeira etapa do nosso processo. Por que que a gente precisa de fazer essa estrutura? Porque essa estrutura aqui, o Google desde 2020 ele tem um fator dentro do algoritmo que se chama Search Intent, no qual ele consegue perceber qual é a estrutura que está sendo posicionada para aquele determinado termo. Então se eu desrespeitar isso, eu não vou conseguir posicionar. Por exemplo, quando eu coloco aqui aluguel de PC Gamer, o que aparece aqui para mim simplesmente é uma página de serviço. É uma página de serviço. Todos os resultados que aparecem aqui, pelo menos a grande maioria, é uma página de serviços, no qual o usuário pode diretamente contratar o serviço. Então, para que eu possa posicionar para esse termo, eu preciso de também ter uma página de serviço. Se eu não tiver uma página de serviço, eu não vou conseguir competir. Ó. Todos os competidores, eles utilizam uma página de serviço. Isso significa que a intenção de busca para essa palavra é uma página de serviço. Então, por isso que eu preciso de uma página de serviço para poder competir. Então, essa estrutura aqui, ela vai cobrir todas as possíveis intenções de busca, tá? Então, é muito importante que ela seja respeitada. Aqui abaixo, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos destacar os serviços que são oferecidos dentro desse site. Normalmente, esse destaque, ele gira aqui em torno de 6 a 8 serviços. Não pode colocar muito mais do que 6 ou do que 8 serviços, porque senão fica muita saída e o Google não consegue entender qual é o verdadeiro foco desse projeto. Então aqui a gente vai deixar 8 serviços separados, tá? 8 serviços aqui separados. Só alinhar aqui. Lembrando que isso aqui é somente um rascunho, né? Somente um rascunho. Então isso aqui é uma coisa que é providencial dentro do projeto. Abaixo aqui, nós vamos ter só um detalhe. Aqui dentro desses serviços, desses blocos aqui, ele vai ter uma linkagem, cada um para uma página de serviço diferente. Por exemplo, eu estou querendo posicionar um site que seja de aluguel de retroescavadeira. Quando eu procuro por aluguel de retroescavadeira, vamos botar aqui, ó. Eu vou ter as variações da retroescavadeira, né? A retroescavadeira pequena, retroescavadeira grande, retroescavadeira mini retroescavadeira, Bobcat, tem todas as variações aqui da retroescavadeira. Não vamos entrar a fundo nesse assunto, que isso aqui chama-se planejamento de palavras-chave e não é o objetivo do nosso vídeo, né? Então, aqui dentro dos serviços, eu vou colocar os serviços que mais me interessam, que eu mais quero posicionar. E essa página aqui vai ter um link diretamente para a página do serviço específico. Por que eu preciso dessa estrutura? De novo, por causa da intenção de busca. Eu não vou conseguir posicionar a minha página principal para todos os termos dentro desse segmento, porque determinados termos serão priorizados às páginas de serviço. Então eu preciso ter uma página de serviço para cada serviço que eu tenho oferecendo, porque é isso que vai ser priorizado, tá? Então aqui dessa forma, quando eu faço isso daqui, eu consigo ganhar em 2 etapas. A primeira é, eu consigo prender a atenção do robô do Google caso ele visite. Se você não sabe, o Google funciona da seguinte forma. Antes dele te posicionar, ele precisa te crawlear, ele precisa indexar, ele precisa te conhecer. Esse reconhecimento, ele é feito através de um dispositivo que é chamado de crawler, que é um robô do Google que ele faz a varredura em todos os sites da internet. Então, quando a gente recebe essa visita, ele precisa de passar por todas as páginas para entender o conteúdo de todas as páginas e catalogar dentro do index do Google, dentro do catálogo dele, dentro do portfólio do Google. É como se fosse uma grande livraria. Você escreve o livro, mas esse livro não necessariamente está na livraria. Ele precisa de ser catalogado dentro dessa livraria. E para ele ser catalogado, ele precisa de uma análise prévia. E é justamente essa análise prévia que o Google vai fazer. Quando a gente monta a estrutura dessa forma, quando a gente recebe essa visita do Google, a gente tem mais segurança de que ele vá ler todas as páginas. Porque quando ele chega aqui dentro dessa homepage, ele começa a vasculhar, ele começa a navegar, aqui nós temos as páginas que são destacadas, as que mais nós temos interesse de posicionar. Então isso vai fazer com que o Google consiga prioritariamente entender que estas páginas aqui são as páginas que eu quero posicionar. Na verdade, não que eu quero posicionar, são as que ele encontrar. Então, dessa forma aqui, ele vai conseguir ler essas páginas e entender que você tem um conteúdo relacionado à retroescavadeira mini, por exemplo, a retroescavadeira Bobcat, retroescavadeira grande, retroescavadeira pequena. Então, é uma forma da gente meio que forçar a apresentação dessas páginas para o Google. Se você não fizer isso daqui, você vai ter dificuldade em atrair a atenção do Google e o Google não vai ler o seu conteúdo e nem vai classificar o seu conteúdo, ou seja, você não vai conseguir posicionar na primeira página. E se você não posicionar ele na primeira página, você não vai ter leads. E se você não tiver leads, você não vai ter como alugar esse site para o seu cliente, porque o cliente só aluga o site porque está gerando contatos. Se não estiver gerando contato, não faz sentido ele te pagar, beleza? Então aqui a gente tem a página de serviços. Logo depois, a gente vai
vai colocar uma outra seção aqui. Dentro dessa seção, a gente vai colocar o seguinte, o sobre nós, aqui dentro, que também é um elemento para poder mostrar para o Google que nós somos uma empresa real, uma empresa séria, uma empresa que vai conseguir resolver o problema do usuário. Então aqui entra o sobre nós com, normalmente, nós colocamos aqui uma imagem e aqui do lado colocamos uma breve descrição do que é esse trabalho, do que é a empresa, de por que ela foi criada e como é que ela funciona, beleza? Logo mais abaixo, nós vamos colocar mais informações de localização. A informação de localização, ela é muito importante, porque o Google ele tem um dos critérios de posicionamento é o famoso NAP, que eu não sei se você já ouviu falar, mas NAP significa Network, que é o endereço, o telefone e o e-mail, tá? Então, isso é uma coisa que a gente vai precisar de colocar. Muitas pessoas colocam no rodapé, mas você pode colocar ele por aqui, não tem problema nenhum. Onde você vai colocar o mapa do Google aqui, tá? Um mapa do Google, vou botar aqui desse lado só para ficar diferente, né? Um mapa do Google e aqui abaixo do mapa do Google você vai colocar as informações que vai fazer com que o usuário consiga encontrar essa empresa. Mas Bruno, é a minha empresa, eu não tenho empresa desse tipo, eu só quero fazer para poder alugar. Qual o endereço que eu coloco? Você coloca, sei lá, o endereço da tua casa, não tem problema. Você tem que ter um endereço aqui, esse é o ponto, tá? Só tem que ter um endereço. E aqui abaixo nós entraremos diretamente aqui no rodapé, onde vai conter, aqui a gente vai colocar as páginas de serviços, as páginas de termos de serviço, de políticas de privacidade, o menu, enfim, o rodapé do site vai entrar aqui embaixo, tá? Selo de copyright e essas coisas. Basicamente, o menu que a gente tem ali em cima, ele é repetido aqui embaixo. Então, dessa forma, o que vai acontecer? Quando recebermos a visita do Google, a gente vai ter certeza de que ele vai navegar dentre as páginas que nós queremos posicionar. E com isso, a gente vai dar a oportunidade dele de ler o conteúdo, interpretar esse conteúdo e posicionar. Lembrando que essa daqui é a terceira etapa, que é a etapa do SEO técnico. E deixa eu dar um recado aqui antes de continuar. Se você não é inscrito aqui no canal, está cometendo um crime. Faça o seguinte, clica aqui embaixo agora e se inscreve agora e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. Então, o que acontece? Dessa forma aqui, a gente meio que vai forçar com que ele entre em todas essas páginas, que são as páginas que mais nos interessam. Ele lendo essas páginas, ele vai fazer com que ele vai conseguir entender e vai conseguir te catalogar numa posição boa, numa boa classificação. É claro, caso você tenha cumprido os requisitos anteriores, que é colocar um bom conteúdo, seguindo todas as regras de SEO, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, ativa as notificações. Um forte abraço e tamo junto, hein?